pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a resenha do fogão elétrico de mesa Agrato. Vocês me pediram bastante nos comentários para que eu trouxesse a resenha, mas eu não poderia trazer a resenha para vocês antes de testar de fato o produto. Então eu gravei um vídeo de primeiras impressões que está aqui disponível no canal, onde eu mostro tudo, mostro eu tirando da caixa, abri junto com vocês. Então assim, o vídeo é de primeiras impressões e agora sim, eu tenho, ele chegou acho que dia 8 de agosto, se não me falha a memória, e hoje que eu estou gravando para vocês, já passa mais de um mês. Hoje é dia 11 de setembro. Então eu já pude testar algumas vezes para poder falar para vocês algumas considerações. Então, apesar dessas informações que eu vou falar agora para vocês, algumas já contém lá no vídeo de primeiras impressões, mas eu acho interessante dizer para vocês. O modelo do fogão, eu tô com a colinha aqui, tá, gente? O modelo do fogão é o FMP preto na versão 127 volts. Ele é de 2.500 watts, a boca maior tem 1.500 watts e a menor tem 1.000 watts. Nós pagamos, foi R$ 203,07 ao todo, que foi R$ 191 do fogão e mais R$ 12,07. Porém, agora eu fui olhar hoje, antes de vir gravar esse vídeo para vocês, e ele está custando R$ 176,00 e aqui pro frete para minha cidade está custando R$ 13,27. Ele sai hoje, se eu fosse comprar hoje, ele sairia por R$ 189,27. Eu também salvei o link, não é parceria, tá, gente? Não é publi, foi o link que nós compramos o fogão, então eu vou deixar o link disponível aqui na descrição do vídeo, caso alguém se interesse pelo fogão. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer um comparativo. Quando fiz o vídeo de primeiras impressões, eu decidi ferver uma água para coar um café para poder mostrar para vocês pelo menos o tempo de funcionamento dele. E, gente, ele, no vídeo de primeiras impressões, demorou bastante para ferver água. Apesar de que, no vídeo de primeiras impressões, eu coloquei ele na temperatura média. Ele vai da temperatura 1 até a temperatura 5. E no vídeo de primeiras impressões, eu me equivoquei e achei que ele ia até a temperatura 6. Então, o que foi que eu fiz? Para fazer o café, minha garrafa térmica tem 800 ml. E 800 ml de água ferveu em exatamente 10 minutos na boca menor, que é a potência de 1.000 watts. E deu assim para coar meu café perfeitamente. E tem algumas considerações para fazer com relação à água, gente. A água, ela não evapora da mesma forma que a gente utilizando o fogão a gás convencional. Inclusive, eu gravei para vocês um take de hoje, eu fazendo um frango cozido nele, e eu gravei passo a passo para vocês verem a quantidade de água, e vocês podem notar que não reduziu, a água não evapora consideravelmente, que nem um fogão a gás, por exemplo, que se você deixar ele lá no fogo, a água vai evaporar totalmente. E outra questão, mesmo fervendo, a água pode estar fervendo na temperatura máxima. Eu utilizo ele na temperatura máxima, que é a temperatura 5. E ela pode estar fervendo quanto for. Se você colocar qualquer outro ingrediente, a água para de ferver imediatamente, que no fogão a gás também acontece, mas no fogão a gás ele volta a ferver quase que instantaneamente. Nele não, gente. Nele leva mais ou menos uns 5 minutos para que a água volte a ferver no ponto que ela estava. O que não é eu não vejo como um defeito. E sobre cozinhar feijão. Gente, eu só fiz 2 testes, na realidade 3 testes. O primeiro teste eu fiz o seguinte. Coloquei o feijão do dia para a noite de molho, ele ficou cerca de 12 horas de molho. E aí eu coloquei esse feijão na panela de pressão, no fogão, naquela boca maior e na potência máxima. E ficou mais ou menos 1 hora para ele pegar pressão. E eu só deixei, depois que pegou pressão, 10 minutos. E, gente, acreditem, o feijão virou mingau. Ficou uma coisa que parecia realmente uma papa de feijão. Você nem viu os grãos de feijão. Então, assim, não deu certo cozinhar o feijão na pressão pelo fato de ter demorado muito para pegar essa pressão. Então, eu acredito que talvez
esse tempo que levou para pegar a pressão já seria o suficiente para cozinhar o feijão. Mas eu estava testando. O segundo teste que eu fiz foi o seguinte, gente. Eu deixei a água ferver na panela de pressão. Isso eu me refiro à minha panela de pressão, que tem 4,5 litros. Em cerca de 30 minutos, com o fogão ligado, a água ferveu. Na hora que eu coloquei o feijão, meio quilo de feijão, simplesmente parou de ferver. E não tinha deixado de molho, que aqui eu anotei para vocês, e a fervura parou. E quando eu vi que estava demorando muito, que não ia pegar pressão, eu desisti desse segundo teste e fui cozinhar o feijão no fogão a gás. E o terceiro teste que eu fiz foi pegar um feijão, esse feijão já cozido no fogão a gás, e refogar. Aí o que acontece? Quando você coloca óleo, banha, algum tipo de gordura e vai refogar alho, cebola, os temperos, ele levou cerca de 10 minutos para refogar. Então, da parte dele aquecer até ficar o alho e a cebola bem douradinhos, e mais uns 10 minutos para ferver e o feijão ficar no ponto. Então, assim, eu achei ele muito eficiente para você refogar um feijão, temperar um feijão que já esteja cozido. Mas eu não tive sucesso fazendo feijão nesse fogão. Posso fazer outros testes e descobrir a fórmula, mas é o que eu tenho para apresentar para vocês no momento. Falando de arroz, gente, ele refogou os mesmos 10 minutos que leva para refogar o tempero do feijão, mesma coisa, alho, cebola, juntamente com arroz, 10 minutos para refogar. Eu já coloquei água fervendo, porque imaginei, se eu colocar água fria vai demorar muito. Pois, gente, digo para vocês, passou o tempo, o arroz chegou no ponto e a água não seca. A água não secava. Aí o que foi que eu fiz? Como eu percebi que o arroz iria passar do ponto, se eu continuasse cozinhando, eu peguei o arroz e joguei no escorredor de macarrão para que eu não perdesse aquele arroz. Então, foi o único teste que eu fiz com arroz e infelizmente eu não marquei o tempo para dizer para vocês precisamente quanto tempo levou. Mas assim, o tempo que ficou, a água não evaporou, a água não secou e eu coloquei a mesma proporção. Foram a proporção de água e de arroz indicada, que foram 2 xícaras de arroz e 4 xícaras de água já fervendo. Então assim, a proporção correta que indica, provavelmente para ele é outra proporção que eu ainda não descobri, porque só tem um mês o fogão comigo e eu só fiz esse teste. Seguinte, para coar café, perfeito. 800 ml de água, 10 minutinhos fervendo na boca menor. Coei meu café maravilhosamente. Também cheguei a fazer cuscuz nele, mas eu não marquei o tempo, então não posso falar para vocês com precisão, mas dá para fazer o cuscuz e rapidinho também. Outra coisa, ele mantém aquecido. Mesmo que você desligue o fogão, que você pegue aquele conectorzinho e coloque na posição off, que é ele desligado, mesmo que você tire ele da tomada, enquanto a chapa ela está quente, o alimento ele continua fervendo mesmo. Então ele leva mais ou menos uns 10 minutos a 15 minutos fervendo. Então, dependendo do objetivo, é até interessante, mas o alimento pode passar do ponto, né? Agora, gente, é excelente para fazer frango. Eu já fiz frango cozido, como eu mostrei no vídeo para vocês. Gente, eu não sei se eu vou colocar no início ou no final, mas vocês vão ver. Frango cozido, eu fiz aquele lombo de porco cozido. Eu já fiz o filezinho de frango grelhado. O que acontece? Ele cria um pouquinho de água no filezinho de frango, mas no final de contas dá certo. Essa água, como é pouca, ela demora, mas ela seca e o filezinho fica no ponto, grelhadinho mesmo. Para fazer sopa, alimentos que tem caldo. Todos os alimentos que tem caldo, ele é excelente. Qualquer alimento que você possa fazer e que não precise que esse caldo seque, ele vai ficar perfeito, excelente, super recomendo. Então, as conclusões que eu posso chegar. Aqui em casa somos em 4 pessoas. Então, eu vejo que talvez ele atenda bem melhor uma família pequena, imagino 2 pessoas, ou até uma pessoa que mora sozinha. Então, assim, o que eu posso concluir? Ele é ideal para uma pessoa que precisa economizar. Ela quer economizar o botijão de gás, ou de repente o gás acabou, de repente, e a pessoa não fica no sufoco porque ela tem essa opção.
ou então a pessoa precisa adquirir um fogão e no momento ela está sem fogão, não tem condições. Essa é uma ótima opção, porque é um fogão barato e eficiente, dá para fazer a maior parte das coisas nele, certo? E com relação à energia, gente, chegou uma conta de energia e eu não notei aumento da conta de energia em função da utilização desse fogão. Claro que foi utilizado menos de um mês, né? Do tempo que o fogão foi utilizado até quando mediu a energia, foi menos de um mês e eu não notei grandes diferenças, certo? E também tem a questão que eu alterno, eu utilizo o fogão a gás para fazer algumas coisas e utilizo ele. Então, talvez eu ainda não tenha parâmetro para falar sobre a relação deles com a conta de energia, se ele aumenta ou não. No momento eu não notei isso, tá bom? O que mais que eu tenho para relevante para falar para vocês? Então, assim, o que eu posso dizer? Para mim, ele está super aprovado, super recomendo, gente. Se você precisa urgentemente trocar seu fogão, está sem condições, pode comprar que você não vai se arrepender. Você vai fazer a maioria das coisas que a pessoa faz no fogão a gás, você vai fazer nele sem problema. Se você tem uma família como a minha, de 4 pessoas, eu percebo que ele é mais adequado para preparar pequenas porções de alimentos. Você vai fritar um ovo, ele frita 3 ovos, assim, no mesmo tempo que frita no fogão a gás. Então, assim, super eficiente. Então, para mim, ele está super aprovado, não notei aumento na conta de energia, é um fogão barato, muito bom, então eu só posso dizer para vocês que eu recomendo. Então, é isso que foram essas as informações que eu reuni para falar com vocês sobre o fogão. Eu realmente não podia trazer antes, porque eu não tinha testado o suficiente. Como eu já havia dito, eu vou deixar o link do fogão na descrição do vídeo. E, por favor, comenta aqui se você ficou ainda com alguma dúvida a respeito do fogão. Ou se você tem um fogão desse, comenta aqui, porque de repente você ajuda outras pessoas com a sua experiência, que pode ser diferente da minha. Tá bom, gente? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Muito obrigada por vocês que ficaram pedindo: Aline, traz a resenha do fogão. Tá bom, gente? Espero que eu tenha respondido as questões de vocês com relação ao fogão. Tá bom? Então, um beijo grande para cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.